E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Otaviano, este é o Med Mentor e a partir de agora começamos a falar sobre abdômen agudo perfurativo. Falamos em aulas anteriores sobre os padrões sindrômicos do abdômen agudo inflamatório. A partir de agora vamos falar sobre o abdômen agudo perfurativo, que tem uma clínica bem diferente. Aqui o quadro é agudo. O tempo da pessoa de início do quadro doloroso até procurar o pronto atendimento é muito curto. Não é um quadro arrastado que a pessoa ficou em casa, não sabia se era uma gastroenterite e com o evoluir da doença e acabou procurando o pronto atendimento. Aqui não. Da hora que houve a perfuração até o momento que a pessoa procurou o pronto atendimento é muito rápido. Ok, pessoal? Relembrando, nós temos 5 padrões de abdômen agudo: o inflamatório, o obstrutivo, o perfurativo, o vascular e o hemorrágico. Dentro do abdômen agudo perfurativo, nós temos a úlcera péptica perfurada, que é a principal causa, a principal entidade dentro desses padrões sindrômicos aí, quando se fala em abdômen agudo perfurativo. Pode ter perfuração por um corpo estranho e perfuração por divertículos. Nessa sequência que nós iremos fazer agora, pessoal, nós iremos falar sobre a úlcera péptica. Depois, nós vamos falar da complicação da úlcera péptica, que entre elas é a perfuração. A principal complicação de uma úlcera péptica é a hemorragia. Porém, a perfuração é uma entidade mais grave, uma complicação mais grave da úlcera péptica. Dentro do abdômen agudo perfurativo, as perfurações gástricas, a etiologia mais comum está relacionado com o uso de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Já já nós vamos explicar por que do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais pode gerar uma perfuração gástrica. Perfurações do delgado são raras e devem alertar para a ingestão de corpo estranho. Como nós falamos anteriormente, é mais comum as perfurações gástricas do estômago. Então, perfurações do delgado são mais raras e pode estar relacionado a corpo estranho. As perfurações colônicas normalmente estão associadas a patologias de base, como os divertículos ou tumores. Nós já falamos sobre a diverticulite aguda e uma das complicações da diverticulite aguda é a perfuração. São as fístulas. A fístula mais comum dos divertículos, de uma diverticulite aguda, é a comunicação do cólon com a bexiga, colo vesical. Porém, existe a complicação aí de uma perfuração. Doenças infecciosas como citomegalovírus, tuberculose, podem também causar perfuração intestinal em pacientes imunodeprimidos. E além das doenças inflamatórias pélvicas, como a doença de Crohn, que é uma doença que tem como característica acometer todas as capas do intestino. Lembrando que a doença de Crohn vai da boca ao ânus. E é uma doença do tipo transmural e pode gerar perfurações. O quadro clínico de um paciente com um padrão de um abdômen agudo perfurativo, independente da etiologia, o quadro é muito semelhante. O paciente vai relatar uma dor súbita, intensa, então de início bem determinado, não é aquela pessoa que vem com um quadro um pouco mais arrastado de 1 ou 2 dias de evolução, 3 dias de evolução. Pode apresentar queixas de dor no ombro e no pescoço, é um tipo de dor irradiada, está relacionada à irritação do nervo frênico, então a pessoa pode apresentar dor também na região do ombro e pescoço, devido a essa irritação do nervo frênico, tá bom, pessoal? Ainda dentro do quadro clínico, sinais de peritonite, dependendo do tipo de perfuração, pode
haver uma defesa localizada, uma região apenas, ou generalizada. Pode ser que essa perfuração seja por um divertículo, uma diverticulite aguda que perfurou. E talvez esses sinais de peritonite podem ser mais localizados, como por exemplo na fossa ilíaca esquerda. Ou pode ser os sinais de peritonite generalizado. Evoluções arrastadas cursam com sinais evidentes de sepsemia. O que significa isso? Mesmo se tratando de um quadro de dor de forte intensidade, pode ser que a pessoa permaneça ainda um tempo antes de procurar a urgência, ou talvez no pronto atendimento pode ocorrer uma lentidão desde o momento em que faça o diagnóstico até que encaminhe para a cirurgia, porque aqui o desfecho é eminentemente cirúrgico, então pode evoluir para uma sepsemia. Dentro do exame físico, então, a principal característica é o abdômen em tábua. É a tal da contratura generalizada. Nós sabemos, pessoal, que quando você tem uma perfuração e o líquido, contendo dentro do trânsito intestinal, quando ele tem contato com as vísceras, ocorre dois tipos de reações. A musculatura lisa, ela vai paralisar. Por isso nós temos o ilho. Uma paralisação do trânsito intestinal. Dentro da semiologia, você vai ter uma ausência ou uma diminuição dos ruídos hidroaéreos. E da musculatura estriada, nós temos uma contração. Então, a musculatura abdominal vai ter essa contratura generalizada e os órgãos que têm musculatura lisa vai ter uma paralisia desse trânsito intestinal. Outro dado importante aí, esse sinal propedêutico, que é o sinal de Joubert ou Joubert, que está relacionado a um timpanismo, presença de timpanismo à percussão do fígado. Ou seja, ocorre uma perda da maciez hepática na região do hipocôndrio direito. E isso devido a uma interposição gasosa. Pessoal, então, o fígado, ele é um órgão maciço. A percussão é um órgão maciço. Nessa situação, você tem a perda dessa maciez hepática. Nós temos alguns recursos aí. O diagnóstico do abdômen perfurativo pode ser visualizado com esse achado, que é o pneumoperitônio, tanto no raio-x quanto na tomografia. O pneumoperitônio é classicamente observado no raio-x, tanto do paciente em pé ou com o paciente deitado, vai que ele não consegue ficar em pé. Pode ser observado também presença de gás dentro da cavidade abdominal. Aqui você pode observar uma interposição entre o diafragma e o fígado. Nós temos então esse achado característico que me sinaliza que tem presença de gás dentro da cavidade abdominal, que é o pneumoperitônio. Pessoal, outro achado que é mais difícil de observar, que é esse sinal de Higler. E o que significa isso aí? Olha a setinha aqui. Presença de gás. Você tem gás na cavidade abdominal entre as paredes do intestino. É um achado mais raro, mas pode estar presente também. O tratamento do abdômen agudo perfurativo é eminentemente cirúrgico, por meio de uma laparotomia exploradora. Então, pessoal, aqui você não tem que fazer o diagnóstico da etiologia desse abdômen perfurativo. Você tem que saber identificar que se trata de um abdômen agudo perfurativo e encaminhar para a cirurgia. Durante a cirurgia é que vai
descobrir a causa. Então, resumindo, pessoal, o abdômen agudo perfurativo, ele é eminentemente clínico para fazer o diagnóstico dele. E os achados é uma dor súbita, uma irritação peritoneal generalizada, que é o abdômen tábua, ou pode estar localizada, com ausência da maciez hepática. Radiografia e tomografia pode me ajudar a perceber presença de gás dentro da cavidade abdominal. E o tratamento é sempre cirúrgico. Pessoal, ficamos por aqui. A partir de agora vamos falar sobre a úlcera, as úlceras pépticas, gástricas ou duodenais e sua etiologia. E em seguida vamos fazer mais um pequeno repasso do abdômen agudo perfurativo. Agradeço a todos. Curta a nossa página, dá o seu like, vamos fortalecer essa ideia, está começando agora e até lá.